Consultoria Modeli e hoje eu comecei a live diferente, comecei com música. Por quê? Porque a gente vai falar sobre errar. Então hoje eu comecei a live de uma maneira que nunca fiz isso antes. Vai dar certo? Não sei. Daqui a pouco vem os comentários do tipo, que música é essa? Por que você colocou essa música? Enfim, tentativa e erro. E é assim que a gente vai evoluindo no nosso dia a dia. Você já sabe que se eu estiver olhando para o lado, é porque eu estou com a minha cola aqui do lado, seguindo o nosso script. Quer ver como? Vou virar um pouquinho aqui. E aí você dá uma olhadinha aqui na minha cola. Agora, colocando a câmera no lugar de volta, para eu dar atenção aqui para você que está nos acompanhando. O que nós vamos falar hoje? Um erro repetido mais de uma vez não foi sem querer, é uma decisão. Então, vamos colocar o título aqui hoje para nós? Vou colocar aqui, olha, um erro repetido mais de uma vez é uma decisão. Então, agora você já sabe qual é o título da nossa live do programa Responde e Modele. Tem uma setinha aqui embaixo e eu vou pedir para você convidar as pessoas. Lilian, quem eu vou convidar? Aquela pessoa que tem medo de errar. Chama aqui para a live aquela pessoa que tem medo de errar. Eu tenho certeza que o conteúdo de hoje é para você que tem medo de errar. Eu não sei se você é um gestor de pessoas, se você é um profissional de RH, se você é empresário, se você é empreendedor, se você está buscando uma recolocação, eu não sei qual é o status que você tem hoje. Eu sei que a live é para você que tem medo de errar. Então, bora aqui que eu vou chamar os nossos amigos. Bora lá? Como diz um amigo, desce o dedo chamando as pessoas. E a live é para você que está assim... Ai, Lilian, já nem sei mais o que fazer, tô paralisado. Tá paralisado é porque tá com medo de errar. Então vem pra cá. Ai, Lilian, perdi uma oportunidade porque eu fiquei com medo de trocar emprego. Vem pra cá. Ai, Lilian, fiquei com medo de investir naquele treinamento porque aquele anterior deu tão ruim que não sei se eu faço de novo. Tá com medo de errar, vem pra cá. Ah, Lilian... não sei mais o que eu quero da minha vida. Tá com medo de errar? Vem pra cá. Tô descendo o dedo e o Instagram já tá falando assim pra mim. Para que você já alcançou o seu limite. Chamei um monte de amigos e bora lá pra começar o nosso conteúdo. E você sabe, se você está participando ao vivo, no final da live você tem presentes aqui com a gente. Então fica aqui que você vai ganhar conteúdo, isso eu te garanto. No final da live você pode ganhar presente. E no final de tudo isso você vai sair aplicando melhorias na tua carreira. É ou não é vantagem ficar aqui comigo? Então bora lá, já silenciei a música pra gente ter concentração agora. Depois disso, eu vou observar se abrir a live com música atraiu mais pessoas ou não. Se atraiu, teste que a música pode se repetir. Se os comentários foram mais ou menos, é um teste que talvez a música não tenha agradado. Talvez eu possa abrir com outra música. Não tenha medo de se arriscar, não tenha medo de errar.
vá. Quando a gente está falando sobre os nossos erros, a primeira reflexão que eu convido você a ir fazer, você já está com seu papel e caneta na mão, você está aí anotando, então vem aqui para uma reflexão. Qual foi o último erro na sua vida que custou muito caro para você? Para pensar aí. Qual foi o último erro que você tem recordação que custou muito caro na tua vida? Aquele erro que custou dinheiro, aquele erro que custou uma amizade, aquele erro que custou uma promoção na tua carreira, aquele erro que custou sua demissão, eu não sei, mas você sabe qual foi o erro que custou muito caro na tua vida. Lembrou? Agora você me diz quais as lições aprendidas que você teve com esse erro. O que você aprendeu? O que você assimilou? O que foi revelado para você sobre o seu comportamento? Anotou? Tá relembrando? Agora me diz uma coisa, que esse seu erro tem alguma relação com a comunicação? De verdade, gente. Vem bem pertinho aqui para eu te contar um negócio bem pertinho. 99% dos nossos tropeços, dos nossos erros, dos conflitos, seja lá o nome que você queira dar, tem relação com a forma como nós nos comunicamos. E aí, eu vou falar para você, anota, a primeira live de maio desse ano, nós falamos por que a comunicação é tão importante. Por exemplo, eu fui mal interpretada, não foi isso que eu quis dizer, Lilian. E você pontuou questões numa reunião que custou a tua imagem. Lilian, eu falei na hora errada e daí meu chefe acabou me demitindo. Comunicação. Ou então você tem o comportamento de depois eu falo. E quando você vai acumulando depois e esse depois fica para daqui 30 dias... 60, 90 dias, quando você prestou atenção, você já está adoecida, porque não falou na hora que encontrou, que achou que poderia, mas aí ficou com medo, achou que ia ser mal interpretado, ou falou, não, depois eu falo, agora na emoção não é legal falar. Tá tudo bem se você quiser falar depois, mas o depois é o dia seguinte. Não espere tanto tempo para se posicionar. Faz sentido para você pontuar que os nossos tropeços têm relação direta com a forma que a gente se comunica com as pessoas ao nosso redor? Então anota aí no papel para você, depois do nosso bate-papo, não agora, mas depois, quando encerrar esse bate-papo, você volta lá na live da primeira semana de maio, que a gente fala por que a comunicação é tão importante. Combinado aqui com você? Então ótimo, vamos seguindo aqui. Quando a gente fala sobre os nossos erros, o que nós aprendemos, eu quero compartilhar aqui com você lições aprendidas com os nossos tropeços, os meus, da nossa equipe aqui na Modele, que com certeza vai fazer sentido para você. A primeira coisa, aprenda com os erros. Para a gente falar, e parece um senso comum, parece algo que você já está cansado de ouvir, eu quero te dar um lado diferente sobre essa afirmação. Aprenda com os seus erros. Você nasceu andando? Você nasceu falando? Você nasceu sabendo ler e escrever? Não, né? Não, nenhum de nós. Nós fomos desenvolvendo essas habilidades. E aí, olha como é bacana o número que eu vou resgatar para você. Quando você estava aprendendo a falar, quanto tempo levou para você falar corretamente? Quando você estava aprendendo a andar, quantos tombos você levou até sentir firmeza nas pernas e andar com segurança? Quando você estava aprendendo a ler, quanto tempo demorou para você ler um texto sem gaguejar, sem ficar sílaba por sílaba? Quando nós somos crianças, nós não temos erro de nos expor. O medo da exposição vem conforme nós vamos crescendo. Por que será? Já parou para refletir? Então vem comigo que eu vou compartilhar uma informação importante.
A maneira como nós vamos recebendo feedback vai moldando a nossa forma de agir, interagir com o meio. Eu vou pegar um exemplo pequeno e você vai ver como faz sentido o como nós nos comportamos nos dias atuais. Você era bebê e você estava com sede. E naquele momento que você estava com sede, você apontou para o copo de água e falou: se tinham duas possibilidades. Se tinha um adulto próximo de você e esse adulto não te estimulou a verbalizar o que quer, pegou o copo d'água e te deu, o que você assimilou? Que é água. E assim está satisfeito, porque você foi atendido. Se o adulto próximo de você te estimulou para falar água, chegar mais próximo, né? Dependendo da idade sua, estimular que você mesmo servisse água no seu copo. O que você está aprendendo? Que para você alcançar o seu objetivo requer um pouco mais de E esses estímulos que a gente vai recebendo faz diferença na maneira como a gente nós vamos reagindo com o meio. Assim nós vamos desenvolvendo persuasão, assim nós vamos desenvolvendo autocontrole, autossegurança, autoconfiança, diplomacia. Comece a refletir quando eu falo, aprenda com os seus erros. Cada situação que a gente viveu trouxe para nós algum recurso emocional novo. Se não trouxe nenhum recurso emocional novo, eu convido você a olhar com mais riqueza de detalhes cada desafio que você viveu. E você sabe que a gente pode te ajudar nisso. A gente sempre dá presente no final da live. E aí, se você tá dizendo, não é nada disso, Lilian, convido você para um café virtual e eu te provo ao contrário. Bora aqui comigo para que você possa colocar, e eu vou colocar exemplos concretos de aprendizagem com os erros do nosso time para sustentar isso que a gente está falando. Nada é por acaso, fique atento. O que eu quero compartilhar com você que nada é por acaso? Eu tô falando de psicologia, tô falando de programação neurolinguística. O que eu falo aqui para você é sobre ciência, algo que foi comprovado, algo que foi testado. Quando a gente fala que nada é por acaso, eu tô querendo convidar você para refletir que nós colhemos aquilo que a gente planta. Prova disso, resgata a live que nós fizemos no dia 16 de maio, onde o tema era: qual a sua nota no SSI do LinkedIn? Lá tem 4 indicadores, todos eles voltados de alguma maneira o como a gente se relaciona com as pessoas. E quando a gente fala sobre como nós nos relacionamos, e eu falo nada por acaso, 2 exemplos que eu quero colocar para você. 1. A maneira como você se relaciona com as pessoas nas redes sociais ou presencialmente, independente de qual é o espaço, se é o espaço virtual nas redes sociais, se é o espaço físico, se é uma ligação, a maneira como você se apresenta, a maneira como você se disponibiliza, aquilo que você comenta, conversa, compartilha, curte, está dizendo sobre você. Eu vejo no LinkedIn pessoas que estão buscando recolocação há mais de 6 meses e toda semana a pessoa coloca: se souber de alguma coisa, por favor, compartilhe. Se souber de alguma coisa, por favor, me avise. Preste atenção que a pessoa só pede, só pede, só pede. Então, fica desgastante estabelecer relação com essa pessoa, porque tudo que você vai conversar, ela tá sempre na mesma fala. Preciso de recolocação, preciso de recolocação. Mude a sua estratégia, comece a se colocar servindo o próximo. Que curso que você está fazendo, que livro você está lendo, que filme você assistiu e que de alguma maneira te tocou. Isso a gente falou lá na live do dia 16 de maio. E eu já tenho pessoas compartilhando conteúdo aqui, dizendo: olha, Lília, depois que eu comecei a usar o LinkedIn de uma outra forma, o retorno que eu passei a ter é diferente. É claro, você parou de pedir e começou a oferecer, você virou, transformou a maneira de se relacionar com as pessoas. Por isso que eu falo, nada é por acaso.
Se alguém está te ajudando, é porque você construiu empatia com essa pessoa e por isso ela está te ajudando. Se você, nesse momento, está me ouvindo e está dizendo: nossa, Lília, as 3 últimas vezes que eu falei com você, eu estava pedindo. Então, reflete, faz aí uma reflexão de que maneira que você está conversando com as pessoas, não só comigo, mas com todas as pessoas. O que está marcado? Quando as pessoas falam o teu nome, o que as pessoas associam? Já se fez essa pergunta? Faz essa pesquisa com os seus amigos, mas os amigos que têm coragem de falar. Os amigos que têm medo, não faz essa pergunta não. Quando você lembra do meu nome, qual é a primeira palavra que vem à sua cabeça? Para vocês que estão aqui me assistindo, quando vocês pensam a Lilian da consultoria Modele, a Mariana da consultoria Modele, a Mônica da consultoria Modele, esses nomes, quando vem à cabeça de vocês, qual é a palavra que vem? É por aí que a gente começa a refletir que nada é por acaso. Eu tenho um trabalho, eu demonstro, eu tenho uma colheita. E vocês? Caminhando aqui para mais reflexões, aprender a não cometer os mesmos erros. Isso é o título do nosso bate-papo hoje. Errar uma vez, ok. Permanecer no mesmo erro, o que a gente coloca? Aí é uma decisão, aí você não vai mais ter como dizer foi sem querer, não tem mais como você dizer eu não sabia, não tem como você dizer eu estava despreparado. Aí foi uma escolha, porque você já teve um erro assim. Você sabe quais são as consequências. E aí permanecer com o mesmo comportamento, a gente fala, olha, será que foi sem querer? Você já viu esse filme antes? Então vem comigo pra gente prestar atenção, quero compartilhar uma história real minha, que depois vai envolvendo o resto do time. Já compartilhei em outras lives que a Modele é a terceira ação empreendendo. A primeira foi em 1999. Qual era o cenário daquele momento? Jovem, com 20 anos, inocente, que a única coisa que tinha na carteira de trabalho era como professora com educação infantil e estágio na área de RH. Inocência, achar que o mundo é cor-de-rosa e que daria tudo certo. Não deu. A consultoria durou 3 meses, depois eu pedi para romper, fizemos todos os trâmites, meu nome saiu do contrato e a vida seguiu CLT por mais bons anos. A virada de 2009 para 2010, novamente o convite para empreender. Então fica aqui com essa informação. Em 99, qual foi o meu tropeço? A inocência. Então quando a gente tem pouca vivência, a gente olha para o mundo de uma maneira mais romântica, né? Passaram-se anos, virada de 2009 para 2010 novamente. De que forma que eu poderia me comportar naquele momento? Eu já empreendi uma vez e me estrepei, então não vou empreender novamente. Esse talvez fosse o posicionamento mais esperado. Não da minha parte. Novamente eu fui empreender, mas aí com um olhar mais vivido, com mais experiência de vida. E ali eu fui pontuando e falei para a pessoa que então me chamou para ser sócia numa consultoria de RH, perguntando quantos clientes tem, qual é o posicionamento no mercado, qual é o cliente que nós vamos atender. Então eu fui mapeando com muito mais segurança, né? E aí deu mais certo, durou 2 anos. Perceba ouça a informação que eu te dei. Deu mais certo, durou 2 anos. Estou lá ainda? Não, teve um momento que eu fechei o ciclo. Foi um novo erro. O que eu aprendi? Quando você vai ser sócio, quando você vai ter um casamento profissional, casamento profissional é CLT, é um casamento profissional. Você vai dar sua carteira para uma empresa registrar, você estabelece vínculos profissionais, é um casamento. Você vai ser sócio. Você vai prestar serviço para uma empresa. É um casamento profissional. Se esse casamento profissional não compartilhar dos mesmos princípios e valores, esse casamento tem um fim. Tenha certeza disso. Um fim muito próximo.
Então, a minha segunda ação empreendendo, qual foi a lição apreendida? A primeira eu tinha colocado em prática, eu mapeei todo o mercado, maravilha. Isso sustentou a ação por 2 anos. Mas eu não tinha validado se eu compartilhava dos mesmos valores com aquele sócio. Então chegou ao fim. Aí vem a terceira ação empreendendo. Outubro de 2016 foi inaugurada a consultoria, inicialmente LCA Consultoria e Treinamento. Você que nos acompanha sabe que nós trocamos o nome, tá para completar 1 ano que passamos a chamar Consultoria Modelli. E estamos felizes, completando quase 6 anos. Em outubro completamos 6 anos e confiante que podemos multiplicar mais 6, mais 6, mais 6. Por quê? Que a gente assimilou os erros do passado. Então, hoje nós sabemos mapear o mercado muito bem. Hoje nós sabemos validar quais são os clientes que nós prestamos serviço. Não é para qualquer cliente. São para clientes que compartilham dos mesmos valores que a Consultoria Modelli. Não é para qualquer fornecedor. São para fornecedores que compartilham dos mesmos valores que a gente. É por isso que a gente fala, o casamento está dando certo. Um erro vai sustentando, vai deixando a gente mais maduro, ou num linguajar mais simples, mais calejado, mais cascadura, enfim, nos tornando a vida mais leve, porque você passa a ter mais olhares sobre tudo isso. Importante dizer que você vai ter 3 ações, assim como eu tive, para só então conquistar a tua realização profissional? Não, cada um tem a sua história. É importante você ouvir várias histórias, ponderar com as suas e construir a sua conclusão, certo? Quarta lição muito importante para você: mantenha os pés no chão. Então, não é porque eu estou aqui falando, tá com medo? Vai com medo mesmo. É uma frase muito comum e ela é importante, mas mantenha os pés no chão. O que eu quero dizer para você? Analise todos os fatos considerando o seu olhar e o olhar das outras pessoas. Faça um cenário com um olhar 360 graus, o seu e de várias outras pessoas. Pessoas que tenham características diferentes da sua. Porque se você se rodear de pessoas iguais a você, vai ser mais desafiador você sair, se atrever a fazer diferente, tá? Não ouça conselhos, preste atenção no que eu vou falar para você. Não ouça conselhos de pessoas que estão na mesma meleca que você está. Então, supostamente você está num trabalho meleca. Ou você é gestor de RH e você tem um time meleca e você não sabe por onde começar. Se você está conversando com pessoas que vivem a mesma meleca que você, é bem provável que você vai continuar nesse ciclo vicioso, tá? Onde você vai estar sempre reclamando da mesma meleca. Qual é o ponto? Converse com pessoas que já saíram dessa meleca. Então, pessoas que, se você está vivendo um turnover muito alto no seu time, converse com pessoas que já estabilizaram o turnover. Essas pessoas vão compartilhar com você ações que realmente podem trazer resultado. Se você está conversando com outra pessoa que é infeliz no trabalho, quer pedir a conta, mas não tem coragem, não faz um mínimo de um planejamento, você está compartilhando alguém que está tendo o mesmo comportamento que você. Isso só vai reforçar o ciclo vicioso. Então, escolha qual é o ciclo que você tem um relacionamento. Prefira pessoas que estão acima de você. É mais fácil buscar inspiração. E por fim, ainda falando sobre manter os pés no chão, construa um plano de ação, construa sua estratégia com metas tangíveis, tá? Por quê? Eu vou compartilhar aqui o que um cliente fez e aí você vai entender como é importante você ter os pés no chão e traçar um plano de ação com metas tangíveis. Falava sobre o LinkedIn, eu falei, olha, tenha como meta que você vai ter 10 novas conexões por semana. E aí, esse cliente todo empolgado falou, não, eu vou ter 10 por dia. Eu falei, entenda o que eu quero dizer. 10 novas conexões por semana, eu quero dizer que você vai solicitar a conexão de forma estratégica e quem acompanha aqui sabe que
Pedir conexão não é não falar, por favor, me adicione. Se você faz isso, vem tomar um café virtual aqui comigo que eu vou te ensinar que isso não traz bons resultados. Tem um método para você conseguir boas conexões no LinkedIn. Então eu disse, você vai, 10 conexões, eu tô dizendo que você vai se conectar com a pessoa vai aceitar e vocês vão começar a conversar. Isso pode ser considerado 10 novas conexões por dia. Não é só apertar o botão pedindo nova conexão. Isso não é nada. E aí ele falou, não, eu não vou fazer 10 por semana, eu vou fazer 10 por dia. Eu falei, você tem certeza disso? É possível, mas vai exigir de você bastante horas no LinkedIn. Você tá disposto? Tô. O que aconteceu? Passou uma semana, ele não conseguiu as 10 por dia, ficou frustrado. E aí a pessoa frustrada é mais difícil resgatar e falar, vem de novo. Por isso que o teu plano de ação tem que ter metas tangíveis. Se você colocar uma meta audaciosa que você nunca testou, é possível que você se frustre por não alcançar isso. E aí, o pior é a tua autoestima ficar na sarjeta. Já se defrontou com situações assim, onde a sua autoestima estava lá na sarjeta? Bem ruim resgatar, né? Bem desafiador. Caminhando, eu quero que você reflita aqui comigo. Você já se acostumou com a dor? Para refletir. E aqui eu faço uma piadoca, tá? Do tipo assim, olha, qual é a sua dor? É a síndrome da Gabriela ou a síndrome do Zeca Pagodinho? E nesse momento você tá falando, ai, piadoca. É piadoca, mas que traz grandes reflexões. Se você vive a síndrome da Gabriela, é aquela, eu vivi assim, eu nasci assim, Gabriela. Você tá sempre no mesmo ciclo. Sempre no mesmo ciclo. Se você tem a síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Você também está sempre no mesmo ciclo. Você vai conforme a onda vai te tocando. O que você constrói com a síndrome da Gabriela ou a síndrome do Zeca Pagodinho? O que você constrói? O que você está assimilando? O que você traz de reflexões sobre cada passo seu? Reflita. Tem um cliente que chegou aqui na assessoria dizendo, né? Lilia, o meu turnover é a terceira pessoa em 6 meses, eu não sei mais o que fazer. Falei, então vamos estudar o porquê que você está tendo um turnover tão alto na tua empresa, né? 3 pessoas passaram pelo mesmo cargo em 6 meses. Ele estava fazendo o mesmo processo seletivo, o mesmo erro se repetindo, síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Ai, Lilia, mas eu sempre fiz seleção desse jeito e deu certo. Tá bom, só que nos últimos 6 meses você tá vendo que não. Você quer permanecer dessa forma? Não, porque o turnover custa muito caro. Então haja, faça algo diferente, mas saia do ciclo vicioso. Saia do ciclo vicioso, não se acostume com a dor. A pessoa parece que, sabe, ela se acostuma, tá sempre se queixando da mesma coisa, sempre reclamando da mesma coisa. E percebe, quando você tem esse comportamento que está sempre reclamando da mesma coisa, seus amigos vão se afastando de você. Você já prestou atenção nisso? Ai, olha o depoimento. Ai, depois que eu fui demitida, as pessoas foram se afastando de mim. É provável, pode ser que sim. Aí eu te convido a refletir, por que as pessoas se afastaram de você? Comece a refletir o seu comportamento com essas pessoas e entender. Pode ser que teve algumas que eram interesseiras, pode ser que sim, e pode ser que teve algumas que o seu comportamento de pessoa reclamona, que só reclama, também afastou pessoas. E aí? E aí? Vamos refletir? Uma reflexão final importante para você, não menos importante do que todos os pontos que já compartilhei aqui com você, mas que eu coloco como reflexão final. Que os erros do passado não te impeçam para cometer novos erros. Erre todos os dias, mas sempre um erro novo. Erre todos os dias,
Porque é com os erros que a gente tem informações sobre o que deu certo, o que não deu certo, como que eu vou seguir o próximo passo. Mas erre algo novo. Fechou aqui? Erre todos os dias, mas erre algo novo. Por exemplo, Lília, eu não sei se eu vou fazer aquele treinamento de novo sobre motivação. Custou caro para a empresa e nenhum colaborador ficou realmente motivado. Por causa de um erro seu do passado, você vai generalizar e vai falar que nunca mais vai fazer isso. Então não deixe que erros do passado impeçam o seu crescimento no presente. Avalie por que deu meleca no passado, por que esse treinamento de motivação não deu o retorno. Mapeie todas as variáveis para você entender. E aí haja, cometa novos erros. Talvez você vai dizer para mim, nossa, agora o treinamento de motivação deu certo, agora eu vou fazer um treinamento de liderança. Aí talvez tenha alguns pontos a serem ajustados, mas serão novos erros. Serão erros muito mais que somam para o seu dia a dia. Para nós aqui na consultoria Modelli, tem uma pergunta que a gente faz sempre. A gente faz sempre para o candidato. Conte para nós uma situação que foi desafiadora para você. Conte uma situação que você percebeu que o teu erro quase detonou a tua vida. E nesse momento, é a mesma coisa de perguntar quais são os seus pontos fracos. Só que a gente pergunta de uma forma diferente. E aí, quando a gente faz essa pergunta para o nosso candidato, o candidato que a gente mais ama, que a gente tem vontade de encher de beijos e de abraço, é aquele que fala assim, eu tropecei aqui com esse erro assim, assim, assim. E aprendi X questão. Hoje eu conversei com uma pessoa que falou assim, olha, eu atuava como gerente e eu entendi que faltava mais humanização no time. Aí por conta disso eu fui buscar estudo, aí ele conta de uma pós-graduação que ele foi fazer e o quanto que fez a diferença na vida dele. Não esconda os tropeços que você teve na sua vida, são eles que trouxeram você até aqui. São eles que te deixaram de alguma forma mais seguro, mais forte. E se você ainda não se sente mais seguro, mais forte, esse é o momento de você ganhar o nosso presente aqui da Consultoria Modelli. O presente que pode trazer para você essa autoconfiança que está faltando. Chegou o momento de darmos o nosso presente para você. As 2 primeiras pessoas que escreverem no nosso direct, eu assisti a live, um erro repetido mais de uma vez é uma decisão, ganha uma sessão virtual gratuita, onde eu vou ouvir qual é o desafio que você está vivenciando e atender a sua demanda. Talvez a sua demanda seja um currículo, um LinkedIn, talvez a sua demanda seja gerir o seu time, ele está com turnover alto, talvez a sua demanda seja algum treinamento específico para a sua empresa, eu não sei. É você que vai me contar qual é a dor que você está vivenciando nesse momento e que com certeza nós aqui na Consultoria Modelli podemos te ajudar. Então, as 2 primeiras pessoas que escreverem no direct, eu assisti a live, um erro repetido mais de uma vez é uma decisão. A equipe vai retornar para você agendando o nosso café virtual. Eu me despeço por aqui, agradecendo todos vocês que participaram aqui do nosso bate-papo e confiante que você vai aplicar o conteúdo que está aqui compartilhado e vai me dar um retorno dizendo, Lilian, já fiz isso. Eu fico muito feliz que tem várias pessoas conversando com a Mônica, que é o nosso suporte, falando, assisti a live, aprendi tal lição. Isso é muito importante para nós, é esse feedback que você nos dá. Se tem algum tema que nós não debatemos, ou debatemos, mas já faz um tempo que você quer rever, vai lá no direct e sugira qual é o tema que você quer debater aqui no programa Responde Modelli. E nós vamos atender a sua demanda também. Um beijo e um bom final de noite!